Nós queremos cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando através da rede social do YouTube. Sejam bem-vindos. Espero que tenham podido igualmente celebrar a ceia, preparar os elementos, celebrar a ceia conosco, ainda que a forma presencial é insubstituível, né? Mas sabemos que esse fim de semana, com feriados, aí oportunidades para viajar, para descansar, então há aqueles que não puderam estar presentes, né? E com isso podem nos acompanhar à distância. Então, o Senhor seja contigo e com a tua casa, e que verdadeiramente o teu coração seja renovado ao participar desta ceia, desta aliança. Deixa eu dizer uma coisa importante. Cada vez que ocorre uma festa de carnaval no Brasil, os pactos, as ligações do povo, especialmente daqueles que curtem o carnaval, com as entidades espirituais malignas, são renovadas. Quando uma pessoa, ou um povo, em qualquer lugar, eu estou falando do Brasil, ela se entrega a tudo aquilo que esses dias oferecem através das práticas carnavalescas, na cabeça da pessoa, ela está só se divertindo, se alegrando, né? Curtindo, né? De uma forma ou de outra. Mas ela não se dá conta, porque ela não consegue entender, que no mundo espiritual, ela está simplesmente renovando e fortalecendo a força dessas entidades espirituais sobre essas pessoas e sobre as regiões que elas atuam, sobre os bairros, sobre a cidade, sobre as regiões, porque elas estão dando autoridade para essas entidades espirituais malignas continuar a operar na vida delas, das suas famílias e no espaço onde elas vivem. Essa é uma realidade. Eu estou colocando aqui de uma forma muito, muito resumida, porque eu não vou tratar desse assunto, mas é isso que ocorre, infelizmente. E igualmente ocorre quando existem outras manifestações religiosas que são caracterizadas por idolatria. Também renovam a autorização e o pacto, não é? Com as entidades que operam por trás das idolatrias. Essa é uma verdade espiritual que não pode ser mudada, a não ser que você renuncie a isso, confesse isso, e com uma autoridade maior, quebre a força desses poderes malignos sobre a vida da pessoa. Por outro lado, quando nós estamos aqui como igreja de Cristo, e isso vale para qualquer igreja, que celebra a Santa Ceia, que participa do pão e do cálice, que representa o corpo de Cristo na cruz do Calvário, sendo moído e partido por nós, e o seu sangue derramado para nos comprar, por preço de sangue, né? Para trazer salvação, libertação do pecado, né? Quando nós tomamos a ceia como nós fizemos hoje, nós estamos participando de um ato que renova a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, muito obrigado por este pão que representa o corpo de Cristo oferecido na cruz do Calvário para a minha salvação e para santificar a minha vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Cristo como Cordeiro de Deus, e o seu sangue derramado na cruz como de um cordeiro imolado para o sacrifício, pagou o preço dos meus pecados,
me libertou do poder do pecado e, junto com a santidade de Cristo, me liberta das trevas para a luz, me liberta do mundo para o reino de Cristo, me liberta do pecado para a justiça de Deus mediante a graça do Senhor, me liberta de estar debaixo da potestade, da influência de Satanás, para estar debaixo do senhorio de Cristo. O que você acabou de fazer foi renovar a tua aliança com este Deus maravilhoso, com este Jesus tão amoroso, tão precioso, que se despojou de tudo nos céus, e da glória que ele tinha antes de vir à terra, desde a fundação do mundo, desde sempre, para se tornar um simples homem, semelhante a nós, mas sem pecado, para oferecer a sua vida por nós, o justo pelos injustos, o santo pelos imundos. Então, nesta manhã, você acabou de renovar. Diga comigo, vamos fazer uma confissão para o Senhor. Diga comigo: Senhor Deus, nesta manhã, eu acabei de renovar o meu pacto contigo, na aliança que Cristo Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, porque eu declaro nesta manhã que a minha vida continuará fortemente ligada ao Senhor Jesus. A minha vida continuará nas tuas mãos, para que a tua vontade soberana se cumpra em mim, no meu lar, na minha família e através de mim, aonde eu estiver, para proclamar esta salvação que Jesus fez na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por acolher e fortalecer os vínculos da minha vida contigo, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Isso é muito importante. Toda vez que você participar da ceia, você tem a oportunidade de renovar a tua aliança com o Senhor Deus, com Cristo, né? Enfim, porque Ele se tornou o nosso Senhor, né? Salvador e Senhor. Então é isso. Não é apenas uma cerimônia, não é apenas um ritual, não é apenas algo que a igreja estabeleceu, um pouco diferente da forma como a igreja primitiva fazia no início. Não. Isso é um ato de fé e um ato de entrega, de consagração da sua vida, ou melhor, de reconsagração. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu para a tua glória, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, é isto, né? E por falar em eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos aqui, nesse singelo cartão, né, para marcador de páginas, né, da Bíblia ou de qualquer livro, essa imagem maravilhosa, né? Se quiser pode colocar aí à nossa disposição, uma igreja com famílias transformadas por Jesus, manifesta o reino de Deus entre as nações. Uma igreja com famílias transformadas por Jesus. E só Jesus pode transformar famílias.
E eu pergunto, será que existe alguma família na face da terra que não precisa ser transformada? Que não precisa de uma mudança? Que não precisa sair debaixo de uma escravidão, de uma luta insuperável, de um dilema, de uma angústia, de questões que eles tentam e não conseguem resolver, enfim, de frustrações, de vidas dilaceradas, casamentos rompidos, famílias divididas, não é? Sonhos completamente destruídos. Será que existe alguma família na face da terra que não precisa ser transformada? Se precisa, acredite, nem a política, nem a economia, nem reforma social alguma, nem ideologia humana alguma, venha de onde vier, tem poder para transformar o ser humano na sua inteireza e para transformar uma família. Mas Jesus pode. Obrigado pelo seu aleluia. Jesus pode e Jesus quer. Amados, você que nos acompanha pela rede social, Jesus pode transformar a sua família, e Jesus quer isto. Creia e busque a Deus em favor disso. Busque a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família. Transforma, coloca as tuas cargas, coloca os teus dilemas, coloca os teus fracassos, coloca aquilo que você não aceita na tua família, por estar acontecendo e não encontra uma saída. Jesus pode, e pode tudo, mas nós temos que crer, e temos que buscar a Ele. Então, uma igreja com famílias transformadas por Jesus, ela alcança, ela ganha um propósito excelente, maravilhoso. Que propósito é esse, pastor? É o propósito de anunciar entre as nações, ou de manifestar entre as nações, o reino de Deus, o governo de Deus, através da salvação, através do seu grande amor, através da sua misericórdia, que dura para sempre, através da sua bondade, não é? Jesus, em seu ministério, demonstrou tudo isso. Quando nós lemos os evangelhos, qualquer um dos 4 evangelhos, né? Que na verdade é um evangelho só, com 4 narrações diferentes, né? Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver essa graça, essa bondade, essa misericórdia, né, de Deus, através do seu Filho amado. Então, uma igreja com famílias transformadas por Jesus, manifesta o reino de Deus, a salvação de Deus, a graça e a misericórdia de Deus entre as nações. E você sabe, que você já ouviu, que no Brasil há muitas nações, né? A nação brasileira é composta de muitos emigrantes, muitos descendentes, né? Sejam dos índios primitivos que habitavam aqui no Brasil, o povo primitivo que habitava aqui, né? Os primeiros, primitivos no sentido de ser os primeiros que habitavam, né? Como os africanos, os asiáticos, os europeus, os norte-americanos e os América Central e América do Sul. Nós temos de tudo aqui, tem descendente de todos os tipos, né? Habitando no Brasil. Então nós já temos aqui muitos descendentes de muitas nações. Então, se nós queremos anunciar o reino de Deus, o amor de Cristo, vamos começar pelo Brasil, vamos começar por onde nós estamos. As pessoas com quem nós convivemos no mundo, elas não pensam desta forma, porque elas não entendem e desconhecem que Deus quer alcançar as nações, que Jesus foi eleito como descendente de Abraão para ser o abençoador das nações, ou abençoador das famílias da terra. Ele é o abençoador. Infelizmente, muitos cristãos, e que se dizem cristãos, não sabem e não entendem essa verdade,
que Jesus é o abençoador de cada família, ou de todas as famílias da terra, ou de todas as nações, não é? E nós precisamos não apenas crer, nós precisamos assumir essa verdade e cooperar com a vontade de Deus, agindo desta maneira. Já que estamos sendo transformados, nossa família é transformada por Jesus. Transformada de que maneira, pastor? Transformada no sentido de ser, primeiramente, liberta do pecado, das trevas, do caminho do mundo que gera morte, para andar no caminho do Senhor, no caminho da justiça, no caminho da paz, no caminho da santidade, no caminho da verdade. A transformação vem quando você anda nesse caminho. Enquanto você anda no caminho do mundo, só tem frustração, desesperança, angústia, miséria e morte, passando pelas enfermidades. Mas quando você anda no caminho da luz, no caminho da justiça, da verdade, você tem a graça de Deus, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. E ainda que você enfrente lutas e dificuldades e questões até que se mantêm dentro da nossa vida, elas não têm o poder de nos separar de Deus, nem de Cristo, nem do Espírito Santo, nem da verdade de Deus, nem da eternidade pela qual nós fomos alcançados. Então podemos carregar algumas coisas que pode ser que a gente leve até o túmulo, mas isso não impede que sejamos salvos, que andemos por fé, que adoremos a Deus neste corpo e sirvamos ao Senhor neste corpo, que um dia experimentou o pecado, mas agora experimenta a verdade, a graça, a justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. O diabo fica, mas ele não pode fazer nada, porque ele perdeu. Ele perdeu as nossas vidas, ele perdeu as nossas famílias. Nunca mais, nunca mais. Ele vai continuar perdendo, porque a igreja de Cristo está cada vez mais atenta, mais mobilizada, mais fortalecida, mais equipada para anunciar entre as nações o reino de Deus. Aleluia. Deixa eu finalizar isso aqui, essa parte aqui, lembrando o seguinte: junto com essa proposta, né, nós dissemos aqui numa pregação há algumas semanas atrás, que nós estamos neste ano com um grande desafio, e é bom saber que temos um desafio e conhecer esse desafio. Melhor ainda é nos preparar para esse desafio, e é o que estamos fazendo agora nestas semanas. Hoje nós estamos cumprindo 2 semanas da campanha de jejum e oração, e aqueles que estão nos acompanhando, espero que estejam igualmente participando dessa campanha. Pelo menos você tem a oportunidade, né, de buscar ao Senhor. Se não esteve e quiser começar hoje, encara hoje, né? Nós temos as devocionais do cada dia, né? E que elas vão agora até o próximo domingo, quando nós vamos encerrar esta campanha de 21 dias. É um tempo de buscar ao Senhor, lançar a nossa vida diante do Senhor a cada dia, lançar as nossas cargas, lançar as nossas expectativas, lançar as coisas que nos fazem infelizes, ou que nos tem cheiro de derrota ou de fracasso, lança diante do Senhor. Jesus é o mesmo, hoje, ontem e sempre. Sim ou não? E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
e encontrarei descanso para as vossas almas. Ou seja, quem anda em jugo, quem é companheiro de Cristo na sua jornada, quem anda em aliança com Ele, quem ouve e adota a sua palavra, né? A lei de Cristo, carrega um jugo suave, um fardo leve, e o resultado é descanso para as vossas almas. Aleluia. Então, queridos, nós temos mais uma semana, e esta semana nós vamos ver o tema nas devocionais sobre servindo a Cristo, ou servindo a Deus. Esse é o tema desta semana que inicia agora, né? A partir de amanhã, até domingo próximo, dia 9. Então, cada devocional de cada dia vai trabalhar um pouco, um aspecto desse serviço a Deus, ok? Muito bem. E eu falei de 3 coisas importantes que fazem parte de um desafio que está diante de nós ao longo deste ano, e não somente deste, mas talvez de um tempo bem maior. Mas pensando neste ano, o desafio é, primeiro, nós temos a necessidade de crescer no sentido de amadurecer espiritualmente, conhecer mais a verdade, crescer no conhecimento de Deus e de Cristo, permitindo que esse conhecimento gere uma mudança maior ainda em nossa vida, em nossa personalidade, e desta forma o Senhor nos aperfeiçoe, nos amadureça como homens e mulheres, como servos e servas do Senhor. Então, crescer espiritualmente no sentido de amadurecer, né? Como ocorre com os nossos filhos e filhas, né? Que ao longo do tempo vão aprendendo, vão conhecendo mais e mais, ganhando um conhecimento maior dentro do lar, das coisas que importa aos pais ensinarem aos filhos, vão ganhando um conhecimento geral na escola, vão ganhando um conhecimento geral a respeito do mundo, das coisas que os cerca, né? E assim por diante, né? Então eles vão também tendo um crescimento e vão amadurecendo na sua mente, no seu entendimento, na visão das coisas. Espiritualmente não é diferente, né? Então nós temos que o objetivo de crescer, e ninguém cresce sem conhecer a palavra, sem buscar a Deus para ter uma comunhão maior com Deus Pai e Deus Filho, através do Deus Espírito Santo. Ninguém cresce sem conviver com a comunidade cristã, com a igreja local, se relacionando, compartilhando uns com os outros, abençoando uns aos outros, porque isso é um fator de comunhão, e na comunhão nós exercitamos o amor, a fé, a misericórdia. Então, esse é um fator de crescimento, né? Então, precisamos crescer, no sentido de amadurecer espiritualmente. O outro aspecto é avançar, ou seja, ir além de onde nós já chegamos. Se nós percorremos um caminho em nossa jornada cristã, no tempo tempo de fé que cada um de nós temos, certamente você aprendeu muitas coisas na sua comunhão com Deus, na leitura e na prática da palavra de Deus, né? E isso resultou em experiências, resultou em vivência cristã, né? Mas isso não acabou. Se você continuar aqui, vai continuar aqui por um tempo, acredite, Deus quer que você avance, que você vá além, que você tenha novas experiências, que você tenha novos encontros libertadores, impactantes com Deus, que você tenha novas experiências com Cristo,
que você aprenda a ouvir a voz do Espírito além do que você já ouve. E se você não discerne bem a voz do Espírito Santo, Deus quer que você aprenda a ouvir a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito é ouvir a voz do Pai, porque Ele traduz a vontade do Pai para nós. Então, Deus quer que a gente avance, tem um caminho ainda pela frente, não devemos parar, muito menos desviar, e muito menos ainda retroceder ou acomodar. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, olha, eu não sou perfeito, eu não cheguei até o final da linha, eu não percorri todo o caminho que Deus tem para a minha vida, e nenhum de nós percorreu ainda, porque se tivéssemos percorrido todo o caminho que Deus tinha para nós, acredite, Ele mandaria o seu anjo para nos buscar e nos levar para o seu reino celestial. Você sabe disso? É assim que funciona. Mas o nosso tempo aqui não acabou. Então nós temos o que avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão. Diga isso, repita para você mesmo o que Paulo falou para ele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, fazendo um acerto com as coisas do passado, não ficando prisioneiro das coisas do passado, deixando na mão de Cristo para que Ele limpe, purifique e me liberte, porque eu não quero ficar preso com nada que passou, eu quero estar apenas unido a Cristo naquilo que está à minha frente, para que o propósito de Deus prospere na minha vida e através da minha vida. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que crescer no sentido de amadurecer, e nós não conseguimos crescer sem a palavra, sem a comunhão do Espírito, sem a comunhão do corpo e sem exercitar a nossa fé. Temos que avançar no sentido de desejar um progresso espiritual, né? Desejando que o Espírito Santo nos conduza a novas experiências, a um nível mais elevado em nossa fé. É isso, aspirando coisas maiores em Deus. E terceiro, com isto, alcançando aquilo que Deus colocou diante de nós para que a gente alcance. O que é que Ele coloca diante de nós para que a gente alcance? Primeiro, Ele quer que a gente prossiga na nossa fé e alcance uma fé cada vez maior. Alcance uma fé maior. Alcance uma santidade maior, uma entrega, uma consagração maior, porque isso abre espaço para o Espírito Santo usar mais ainda a nossa vida. Deus quer que a gente cresça, que a gente alcance um conhecimento maior da sua vontade, da sua verdade e das suas virtudes. Nós precisamos entrar em contato de uma forma mais intensa com o amor de Cristo, ou com o amor de Deus, com o poder da graça de Jesus. Nós precisamos conhecer na nossa carne, assim, forte, poder da graça, o poder da misericórdia, exercer misericórdia, o poder da justiça que liberta através do perdão e da misericórdia de Deus. Nós precisamos conhecer as virtudes de Deus, poder da alegria do Senhor na nossa vida, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E assim, né? Eu não vou me estender aqui, mas há diversas virtudes de Deus descritas na palavra. E o próprio Cristo exibe essas virtudes. Deus quer que a gente alcance essas virtudes. Os frutos do Espírito, eles
amadurecem dentro de nós para que a gente alcance esses frutos e vivamos as virtudes desse fruto. Ser paciente, ser longânimo, ser constante, ter alegria, ter o amor, ter a bondade, a misericórdia, a longanimidade, paz, e assim. Então, Deus quer que a gente alcance essas coisas. Se você for olhar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele vai colocar mais algumas virtudes lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Tem uma listinha de Pedro lá, dizendo que a gente deve alcançar cada uma daquelas virtudes, porque fazendo assim, a nossa entrada no reino celestial será amplamente aberta, facilitada. Leia depois, 2 Pedro, capítulo 1. É maravilhoso. E por último, eu quero colocar que Deus espera que a gente alcance o propósito dele para as nossas vidas, que é sermos testemunhas de poder. Testemunhas de poder. Gente que em qualquer circunstância está pronto para falar da esperança que você tem mediante a sua fé. Por que você crê em Cristo? Qual a esperança que você tem em Cristo? Qual é o valor da sua fé? Não apenas testemunhar da sua fé, mas falar da palavra, falar das promessas de Deus, que o mundo não conhece, e por não conhecer, não crer, continua vivendo uma vida miserável, sem rumo, sem sentido. Então, Deus quer que a gente alcance o propósito dele, pelo qual ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e de uma vida vazia, sem sentido, para uma vida cheia de propósito, andando na verdade e na graça de Deus. Então, nosso desafio ao longo deste ano, desafio individual e coletivo para a igreja, é crescer espiritualmente, a avançar além do que nós já temos ido em nossa caminhada espiritual, e alcançar o propósito de Deus. Tudo aquilo que é da vontade de Deus tem que ser alcançado, e Deus quer que a gente alcance as pessoas deste mundo, a começar daqueles que estão próximos de nós e que não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu creio que a gente vai fazer aí uma coletânea de formas, e vai começar a colocar isso como uma sugestão. E aí você pode usar cada uma delas, para ir, e ao usar estas formas, de alcançar a pessoa próxima da sua vida, a pessoa vai ser tocada, porque você vai estar orando por ela, vai estar orando para que o seu testemunho, ou a palavra de Jesus, chegue ao coração dela, faça a diferença, e quando surgir a oportunidade, você lança. E a Bíblia diz que quão boa é a palavra no tempo oportuno, Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um aniversário, ela é uma pessoa que você não tem um contato pessoal assim, presencial, mas é uma pessoa amiga das redes sociais, conhece a pessoa, mas você não vê toda hora, e ela está fazendo aniversário. Você pode simplesmente fazer parabéns, Deus te abençoe, um ótimo dia, curta, etc. Aí você pode mandar para ela um versículo, ou 2 versos, ou uma palavrinha ali, do que você deseja, fruto da sua oração por aquela pessoa, e manda. Fala, Espírito Santo querido, toca a vida dessa pessoa com este texto bíblico e com essa palavra que eu estou mandando para ela. Faz isso em nome de Jesus, vai ver o resultado. Faz isso em nome de Jesus, como se Jesus estivesse falando para ela, para sua amiga, o seu amigo, sei lá. Eu acredito que vai fazer diferença. E na próxima vez, talvez mais alguma coisa, você vai regando uma semente que você lançou.
E aí vai, aí vai. Daqui a pouco, a pessoa vai falar, escuta, eu estou passando um problema, você diz que busca a Deus, que ora a Deus, tal. Você não gostaria de orar também por mim aqui? Eu estou com uma situação, né? Opa, mais um passo foi dado. Mais um passo. E já. Então, Deus quer que a gente alcance as pessoas que estão neste mundo perdidas, porque nós já estivemos perdidos, mas já fomos achados por Jesus. E você já sabe que do lado de cá é muito melhor. É infinitamente melhor. Mas do lado de lá continua cada vez pior. Seja um cooperador do Espírito Santo, ou uma cooperadora do Espírito Santo, para alcançar as pessoas do teu relacionamento, próximos a você. Pode ser distante também, não tem problema. Para que eles possam conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, eles creiam na verdade. E quando crer na verdade, a palavra vai se cumprir, eles vão ser alcançados. Como você já ouviu, e já essa semana, né, esteve observando nas devocionais que foram compartilhadas dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, no próximo domingo, então, nós vamos fechar aqui, né,